Todo mundo guarda aquela pergunta que sempre quis saber a resposta, mas não tem ideia nem de como procurar por explicações. Você não está sozinho nessa. Para falar a verdade, a curiosidade é o que nos move para frente. Somos transportados para um mundo inimaginável, que dá lugar a outras questões ainda maiores e importantes. O que parece um detalhe tem o potencial de nos direcionar para um conhecimento profundo e impressionante. Mas, às vezes, a gente nem sabe como fazer a pergunta ou se ela tem resposta. Só sabemos que alguma coisa não está tão bem explicada assim, porque existe um grande ponto de interrogação na nossa cabeça. Mas olha só, fique tranquilo, porque estamos aqui é para isso mesmo. Te ajudar a solucionar inquietações que sempre nos atormentam. Uma dessas perguntas tem, inclusive, a ver com aviões e com o modo como os enxergamos. Afinal, você já reparou algo em comum na maioria deles? Talvez o formato aerodinâmico, ou até mesmo a dimensão meio ovalada das janelas? É provável que sim, e as explicações variam. Mas outra característica pode lhe chamar a atenção também, e esse será o foco de hoje. Sabe o que é? Eu sou Ivan Lima e vou te ajudar a entender o motivo pelo qual os aviões quase sempre são brancos. Acredito que você já tem algumas teorias sobre o assunto, não é? Curioso que é curioso sempre tem. Mas a explicação fica mais interessante quando comparamos com outras situações do nosso dia a dia. Por exemplo, você já reparou que as roupas de cor escura, especialmente as pretas, ficam super abafadas quando enfrentamos um dia ensolarado? Pois é, e não é à toa que isso acontece. Da mesma forma que cores mais claras dominam os nossos guarda-roupas em época de verão, os aviões são pintados de branco para refletir a luz do sol. A cor branca minimiza o aquecimento e qualquer dano potencial causado pelos raios solares. Além disso, é importante lembrar que os recursos das aeronaves são feitos de materiais plásticos e compostos como fibra de carbono e de vidro. Por essa razão, precisam de proteção redobrada contra qualquer tipo de retenção de calor. Peças como o cone do nariz do avião geralmente são pintadas de branco ou cinza claro. O motivo? Porque são regiões onde ficam localizadas as superfícies de controle e o radar do avião. Agora, vamos imaginar a situação inversa. E se os aviões fossem pintados com a cor preta? Consegue perceber o quão complicado seria para manter a estrutura com uma temperatura suportável? Em vez de refletir a luz, a tintura escura retém o calor dos raios solares. Isso poderia ser um problema para as companhias aéreas e para os próprios passageiros. E como você sabe, se tem uma coisa que nós queremos evitar, essa coisa é problemas a curto, médio e longo prazo. Para piorar, acrescentar cores adicionais significaria peso extra para a aeronave. De acordo com o porta-voz da Boeing, uma corporação multinacional norte-americana, a tinta é capaz de elevar o peso do avião de 273 a 544 quilos. Quanto mais peso extra, mais combustível é queimado para sustentar a estrutura sem eventuais complicações. Outra vantagem da cor branca é a sua maior detecção e visibilidade. Um estudo realizado em 2011 analisou o esquema de cores dos aviões e as colisões com pássaros durante o trajeto aéreo. Os pesquisadores afirmaram que cores mais escuras podem reduzir o contraste entre a aeronave e o fundo visual, reduzindo a percepção dos pássaros. Dessa maneira, se torna mais frequente a colisão das aves no avião. Isso poderia ser um problema caso, por exemplo, um pássaro fosse sugado para dentro do motor? Possivelmente não, porque as aeronaves foram projetadas para voar com um motor desligado. No entanto, a colisão com pássaros grandes podem e já causaram acidentes graves. O exemplo mais recente que temos é o trágico voo 1549, que aconteceu em 2009 e foi apelidado de O Milagre de Hudson. Bom,
Mesmo com todas as questões que já foram levantadas, não há necessariamente nada de errado em pintar o avião com outros espectros de cores. É mais uma questão de prevenir problemas causados pela retenção de calor e evitar custos extras para a companhia aérea. Até porque a tintura dos aviões tende a desaparecer ou embranquecer ao longo do tempo. Uma longa exposição ao sol e outros fatores ambientais causariam o que chamamos de oxidação. Seria necessário gastar tempo e dinheiro com o polimento para evitar que o avião manchasse. Por essa razão, a maioria das companhias aéreas opta pela tintura com cores claras, mesmo não sendo uma regra absoluta para todas as empresas. A Mango, por exemplo, é uma linha aérea que funciona na África do Sul e usa uma tintura alaranjada em seus aviões. Bom, pessoal, acho que com essas informações, você já é capaz de responder a pergunta de maneira eficaz e com argumentos coerentes. A nossa missão de hoje foi realizada com sucesso. Tchau e até a próxima.